Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para os nossos estudos do Livro dos Espíritos, do nosso estudo de sexta-feira, às 7h30, do Grupo Espírita Ibirajara. Vou dar início aqui ao nosso encontro lendo uma página do nosso livrinho Vida Feliz, psicografia do Divaldo Pereira Franco, Espírito Joana de Ângeles. Diz então a mentora: Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que ocorre, mereces, a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Deus não tem preferências e nos ama a todos. Deixe-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te? Nunca. Então, é sempre bom a gente lembrar e buscar, né, essa conexão com o divino, com o sagrado. Por mais dificuldades que a gente esteja atravessando, é sempre importante a gente manter a fé. Às vezes a fé ela nos tira daquele lugar de sofrimento e de não enxergar nenhuma solução para nos colocar justamente em ação para mudar esse estado ruim que a gente se encontra, né? Porque às vezes a gente fica tão engolfado nesse sofrimento que a gente não consegue pensar em formas de sair dele. E às vezes a solução está bem na nossa frente, né? A gente que não consegue ainda enxergar. E muitas vezes também o sofrimento é a gente mesmo que gera, né? Então a gente consegue às vezes, buscando o nosso momentinho de fé, ter esse olharzinho de fora e perceber o que está possível da gente mudar ou não, né? Como a mentora falou ali, o que é possível da gente mudar, que é, né, muitas vezes as coisas que a gente ocasionou a nós mesmos, e o que não é possível, que tem realmente situações que a gente não consegue mudar pela nossa vontade, simplesmente, né? Então vamos fazer a nossa prece e buscar a nossa conexão. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais da Casa de Ibirajara, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos, pedindo a Tua proteção, a Tua orientação. E nesses breves instantes, ainda que cada um assista esse vídeo em momentos distintos, se faça possível haver uma conexão de propósitos, de pensamentos, de sentimentos, para que todos possamos levar um pouco uns dos outros e aprender. Não só com as palavras, não só com os pensamentos, com os raciocínios, mas também com a emoção e com o sentimento. Pedindo então muita orientação, muita proteção ao nosso Djalma, ao nosso Diogo da Cruz, aos nossos mentores amados da Casa de Ibirajara. Damos por iniciado o nosso encontro na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Perdão. Vamos lá. Então, dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, a gente está justamente na parte que fala da pluralidade das existências, da parte segunda, né, do Livro dos Espíritos. Ele é o capítulo, deixa eu tomar aqui, é o capítulo 4 da parte segunda, né? Só confirmando. Isso. Então, capítulo 4, parte segunda, né? Só para a gente se localizar direitinho. Pluralidade das existências, né? Como eu sempre gosto de falar, a pluralidade das existências, ela não é um mito, né? Digamos assim, não um mito, não é essa bem a palavra. Ela não é um cânone, não é bem um dogma, né? Ela não é bem um princípio único
da doutrina espírita. Não é só a doutrina espírita que acredita e que professa a pluralidade das existências, né? A pluralidade das existências é um dos princípios básicos da doutrina espírita, mas não é exclusivo, né? Como algumas vezes eu já falei em alguns estudos anteriores, se alguém já assistiu, a doutrina espírita ela só corporificou, né, doutrinariamente conceitos que haviam em várias crenças. Perdão. Mas não foi a doutrina espírita que concebeu a pluralidade das existências, né? A gente sabe que a doutrina espírita ela é uma doutrina que foi trazida pelos espíritos a Kardec, né? Por isso que a gente chama de doutrina espírita ou dos espíritos. O Kardec, então, ele compilou e organizou os ensinamentos que ele filosóficos, né, morais religiosos que ele conseguiu reunir dos espíritos que se comunicavam através dos médiuns que ele estudava, né? E os espíritos dizem a ele, então, ali no início do Livro dos Espíritos, que essa doutrina espírita ela é fundamentada por 5 princípios básicos, né? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. São esses 5 os princípios básicos da doutrina espírita. Portanto, a pluralidade das existências é um desses princípios básicos. E o que quer dizer a pluralidade das existências? Quer dizer que nós temos uma só vida, a partir do momento em que nós somos criados, enquanto espíritos simples e ignorantes, até o momento em que atingimos a nossa maturidade espiritual, né? Atingimos o grau máximo da escalada espiritual. Essa é uma só existência, é uma só vida com diversas existências, né? Então, a reencarnação ela é uma decorrência dessa pluralidade de existências. A pluralidade das existências nada mais é do que uma forma bonita de você falar sobre reencarnação, né? A reencarnação ela não era uma crença que surgiu quando os espíritos revelaram a doutrina espírita para o Kardec. A reencarnação já era uma crença que existia em várias outras crenças, inclusive o cristianismo primitivo também existem relatos de que algumas vertentes se apregoavam, né, à reencarnação, né? Existe até a notícia de que a reencarnação teria constado na própria Bíblia, né, no próprio Novo Testamento, e que teria sido retirada ali por interesses políticos na época do Império Romano. Mas vamos lá. Feito esse breve apanhado aí histórico, vamos entender aqui o que no Livro dos Espíritos nos cabe estudar nesse tema de pluralidade das existências. É justamente o último item ali desse capítulo que fala das ideias inatas. Né? O que são essas ideias inatas? Né? Porque o Kardec está ali perguntando para os espíritos sobre algumas questões, basicamente, que são se a vida continua, se a vida é uma só, com várias existências, mas nós não temos lucidez completa, né, das nossas existências anteriores, existe aí a questão do véu, do esquecimento, o que então fica, né, de uma existência para outra, né? Então é mais ou menos aí nesse raciocínio que vai gerar todas as indagações do Kardec nesse último item ali. Tá? Então é a pergunta 218. Kardec pergunta para os espíritos: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Então é isso, né? Ele está perguntando se o espírito conserva algo das existências anteriores, né? A gente, observando a literatura espírita, perdão, a gente observando a literatura espírita, a gente verifica, por exemplo, em Há 2000 anos,
né, o Emmanuel nos traz ali uma narrativa em que ele conta uma experiência reencarnatória sua, ali contemporâneo à vinda de Jesus Cristo, né, a encarnação de Jesus, em que ele encarnou a figura de um senador romano, que por sua vez era a reencarnação de um outro senador romano, que tinha, eles compartilhavam o nome, eles eram da mesma linhagem familiar. É como se eu tivesse sido, digamos assim, meu tataravô. Era mais ou menos essa a relação ali. Ele tinha reencarnado como Públio Lentulus num descendente dele mesmo, né? Que ele animou numa outra encarnação. E existem alguns trechos ali, ele estava envolvido numa trama política nessa encarnação anterior à do livro há 2000 anos, e ele tinha alguns vestígios, algumas lembranças vagas desse momento. E isso retorna para ele narra isso retorna para ele muitas vezes em sonhos. Ele conseguia obter algumas recordações, né, disso. Então, respondem os espíritos a Kardec. Guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. E aí isso pergunta A, né, do Kardec, ainda nessa pergunta 218. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Veja bem, é, existe aí um embate, né, entre esse paradigma científico ah, da mortalidade da alma, né, de que nós somos seres que existimos somente enquanto o nosso aparelho fisiológico está funcionando, o nosso cérebro, a nossa mente, ela é um produto do nosso cérebro e tudo mais. Essa vertente de conhecimento, ela, portanto, obviamente, objeta e contesta essa ideia, essa teoria das ideias inatas, porque ela acredita que, na verdade, o ser humano se constitui a partir da sua própria experiência como ser vivente e resultado dos seus processos biológicos. O que os espíritos então estão dizendo é que, na verdade, né, para o conhecimento espírita que os espíritos trazem, na verdade, existem sim ideias que sobrevêm antes da nossa experiência reencarnado, né? Então a resposta dos espíritos é no seguinte sentido: não, não é quimérica a teoria das ideias inatas, não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente, em cada nova existência. O ponto de partida para o espírito é o em que na existência precedente ele ficou. Ah, como a gente tem algumas questões dentro da doutrina espírita falando a respeito da evolução, né, do princípio inteligente, a partir do momento que o princípio inteligente ele se humaniza e a gente passa a ter as primeiras experiências como seres humanos, é como se nós estivéssemos tendo as nossas primeiras experiências como hominídeos, né? Até a gente chegar no nosso estado de Homo sapiens, né? Então, seria como se cada existência que a gente fosse ter novamente, a gente fosse regredir ao início das nossas experiências humanas, enquanto humanos, né? Então, na verdade, o Kardec está dizendo aqui é que uma prova seria da reencarnação era justamente a de que a gente já chega com um cabedal de informações que a gente não teria como ter se não houvesse a reencarnação,
entendeu? É mais ou menos isso, porque se o espírito toda vez que reencarnasse estivesse tendo a sua primeira experiência, zero bala na vida, na experiência da vida, ele seria muito mais. A gente estaria num processo evolutivo terrestre muito mais primitivo do que nós estamos agora, né? Então, todos nós que estamos encarnados aqui na Terra já temos algum tempo de experiência enquanto princípio inteligente individualizado na forma humana, né? Subpergunta B. Grande conexão deve então haver entre duas experiências consecutivas? Então, né, se em cada nova experiência o espírito meio que dá sequência ao que ele conquistou na experiência anterior, né, o Kardec está perguntando se então geralmente tem essa conexão muito forte entre as duas experiências consecutivas. Os espíritos respondem, nem sempre tão grande, quanto talvez o supunhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições do espírito nas duas, e que no intervalo de uma a outra pode ele ter progredido. Então, né, os espíritos estão dizendo ali que nem sempre a conexão existente entre uma encarnação e outra ela é tão grande assim, né, que depende das posições que os espíritos vão ocupar em cada uma dessas encarnações, dos desafios que eles vão encontrar, né, porque às vezes ele conquista algo, né, entre aspas, numa encarnação, às vezes na outra ele vai ser provado novamente para ver se aquela lição que ele aprendeu de fato ficou fixada, né? E a gente tem que sempre pensar que a nossa evolução espiritual ela se dá em espiral, né? É como se a gente pudesse, às vezes, reviver certos conflitos, né? Se alguns conflitos, a gente às vezes tem essa noção na nossa vida encarnada, não tem? Que alguns conflitos se repetem. Às vezes eu não soube lidar, o que que eu preciso aprender ainda mais? A gente precisa, né, questionar essas coisas. Esses conflitos se repetem, mas a gente precisa também entender que nem sempre eles se repetem da mesma forma. Ou nem sempre a gente reage da mesma forma, porque a gente já deu uma volta evolutiva até chegar de novo àquele conflito e nos provar, né? Então, se um conflito está se repetindo muito na nossa vida, também a gente tem que parar e observar do porquê isso, né? Qual é o mecanismo que está ali por trás? O que eu posso fazer então para que esse conflito não torne a se repetir, né? Isso, inclusive, tem não só na nossa vida prática objetiva, isso tem repercussão na nossa vida espiritual, como a gente está vendo aqui. Pergunta 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos ou de línguas, de cálculo? Fica muito claro a gente, né, imaginar essa resposta tendo as informações todas prévias que a gente tem aí da doutrina espírita, né? Então eles respondem: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência, donde queres que venham tais conhecimentos. O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. E é aí que a gente lança a mão do conceito da memória perispiritual, né? O nosso corpo astral, né, o nosso modelo organizador biológico, né, o nosso perispírito, ele tem na sua organização sutil também registros de memórias, né? E isso fica como que o nosso inconsciente, de alguma forma, mandando recados aí para o nosso consciente. Por isso que volta e meia a gente tem esses casos de pessoas que têm a intuição de um conhecimento que eles já tiveram previamente numa outra encarnação. Uma pessoa que tem um talento para aprender um idioma, ou que nunca às vezes ouviu um idioma, mas ouvindo aquela musicalidade, aquilo retoma alguma coisa internamente nele. Ou às vezes pessoas que não precisam de muito estudo. Eu tive uma facilidade muito grande para aprender o inglês na minha vida. E saía para mim de forma automática. E a minha irmã não tinha essa mesma facilidade. Então provavelmente eu tive algumas experiências em países da língua inglesa, né? E isso ficou marcado.
pessoas que têm talentos musicais, às vezes pianistas, essas coisas, crianças que já nascem exímias no que fazem, né? Geralmente trazem aí essas experiências, perdão, do passado. Pergunta 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Resposta: sim, desde que compuscou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tenha com aquela. Esta então fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Então, nem sempre, né, essas questões aí a gente vai trazer de uma experiência anterior. Seja porque a gente às vezes malbaratou, né, a nossa inteligência, digamos assim, nossa facilidade com raciocínios complexos, com cálculos e tudo que constitui aí uma inteligência é, fora da média. Às vezes, numa outra encarnação, a gente nasce com um pouco menos de um pouco menos de capacidade, justamente porque numa outra encarnação a gente fez mau uso dessa inteligência. Mas também pode acontecer do espírito querer desenvolver outras potencialidades, né? E aí consegue então pedir no seu planejamento reencarnatório que ele não venha com tal faculdade para evitar que ele mais uma vez privilegie essa faculdade que ele tem privilegiada, essa exacerbada, e possa desenvolver então outras potencialidades também, né? Pergunta 221. Deve-se atribuir, dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Então, o que os espíritos estão querendo dizer? Se a nossa crença em Deus ela é inata, né? É óbvio que tem aí por trás dessa indagação um pedido de explicação sobre o ateísmo, sobre pessoas que não têm esse sentimento de existência em Deus, né? Então vamos ver o que os espíritos vão responder. Resposta: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, né? Então, de certa forma, as pessoas que têm essa facilidade de se relacionar com Deus, com o sagrado, com o divino, normalmente já têm essa experiência de outras encarnações anteriores. E aí, a segunda parte da resposta, os espíritos dizem: mas o orgulho, amiudadamente, abafa esse sentimento. Então, às vezes, por orgulho, nós abafamos esse sentimento da crença em Deus. Subpergunta A: serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Perdão, novamente. Ainda bem que eu estou em casa, queridos, porque estou aí, não resisti a essa passagem dessa frente fria. Então, a resposta dos espíritos, né? Só assinalando aqui que essa pergunta, ela retoma justamente isso que eu falei para vocês lá no começo, né? Que todos esses conceitos, eles não são conceitos que são exclusivos da doutrina espírita, nem foram inventados pela doutrina espírita, né? São conceitos que existiam também em outras culturas, em outras religiões, né, em outras crenças. Então, retomando a pergunta, serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Aí a resposta dos espíritos: essa doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo por que em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem
instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos bastas vezes falseiam essa ideia, e a ignorância lhe mistura a superstição. Então é isso, né? Nós temos essas experiências transatas aí, né? Do nosso psiquismo enquanto espíritos, de que nós sobrevivemos ao corpo, né? E de que existe aí uma inteligência suprema, mas às vezes a gente prefere não acreditar, né? Sem aqui querer lançar dedo em quem é ateu, querer julgar. Existem pessoas ateias que são nobilíssimas e ateus, muito como disse Divaldo, né, naquela entrevista pro Jô Soares. Existem ateus que são melhores que muitas pessoas que se dizem cristãs, né, que fazem mais o bem do que as pessoas que se dizem cristãs, né? Então não há nenhum demérito a pessoa ser ateia, né? O que os espíritos estão dizendo aqui é só uma análise sobre a razão desse ateísmo, né? Óbvio que tem uma implicação aí de a pessoa é orgulhosa, não. Mas a gente não é isso que a gente tem que se apegar, né? A gente acredita em Deus. Nós acreditamos em Deus e é isso que nos importa. Se o irmãozinho não acredita em Deus, ele certamente tem os motivos dele, por orgulho ou não, por trauma, né? A gente pega às vezes quantos relatos em mesas mediúnicas de espíritos que chegam profundamente rancorosos e traumatizados porque foram torturados em motivo de religião, por questões religiosas envolvendo crença em Deus ou não crença em Deus, crença em tal seita e não em outra. Então, às vezes, nem tudo é por uma enfermidade do ego do ser, mas às vezes por traumas, né? Então, a gente não pode julgar. O que a gente tem que só observar é a nossa própria realidade enquanto espíritos, né? Nós acreditamos em Deus. A nossa fé em Deus é que nos importa, né? Então, meus amigos, hoje fui um pouquinho mais breve, eu não estou com a minha saúde 100%, mas espero que vocês tenham gostado dessas breves reflexões. Sempre muito bom ter essa oportunidade de voltar ao Livro dos Espíritos, de voltar à nossa fonte primeira ali, né? Nosso livro inaugural da doutrina espírita, que então irradia, né, seus conhecimentos, seus princípios doutrinários para toda a obra que veio posteriormente. Então é para mim sempre um motivo de muita alegria estudar e poder trazer minimamente algumas reflexões aí para vocês, tá? Vamos fazer só uma precezinha básica e rápida de encerramento. Obrigado, Senhor, por essa doutrina luz que tanto nos esclarece, tanto nos revela sobre nós mesmos e sobre a nossa realidade, que é uma só, sem distinção entre material e espiritual. Ensina-nos, Senhor, a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para estarmos sempre atentos à Tua presença em nós e em tudo que vemos, pedindo a Tua proteção, a Tua orientação. Na semana que se inicia, damos por encerrado o nosso estudo nesta noite, que assim